24, quinta-feira, estamos fazendo um circuito, passeio de estudos, em homenagem aos 200 anos da colonização germânica no Brasil. São Pedro de Alcântara foi o berço da colonização alemã em Santa Catarina. Estamos com o grupo da Escola Bilíngue Municipal Erich Klabund da Viritopava. Vamos visitar então na parte da manhã São Pedro de Alcântara e a parte da tarde, a parte cívica, Assembleia Legislativa, no centro de Florianópolis. Os postes são pintados com as cores da bandeira da Alemanha. Aqui tem um ribeirão, um pequeno recanto. Casinhas todas estilizadas, jardins bem cuidados, muito bonitos. São Pedro de Alcântara, Vila Hoffmann. Olha o prédio do Cicobi. Olha o galo aqui, os fundos da igreja matriz. Deve ser lá, naquela bandeira lá da... Lá naquela bandeira. 21 de novembro, quinta-feira, estamos aqui fazendo um passeio com a escola Erich Klabund, do Braço do Sul, Viritopava. Cultura germânica, 200 anos da imigração germânica no Brasil. Essa é a Praça Central São Pedro de Alcântara, a igreja matriz que vamos visitar daqui a pouco. Aqui chegaram os primeiros alemães em Santa Catarina. Cada cômodo da casa, de memória. cada cômodo da casa conta São Pedro de Alcântara. mas não só São Pedro de Alcântara, como primeira colônia alemã e os alemães. Tem um espaço que tem conta dos povos originários que já estavam ali antes. Inclusive tem uma foto que é lá da região de Blumenau, aqui para a gente shopping, né? Lá do Arnold. Ah, a professora borda. Hoje muitas mulheres sabem fazer também, mas hoje já tem máquina que faz muito mais, né? Então assim, quando houve durante a Segunda Guerra Mundial, até aqueles panos eles mandaram queimar porque diziam que era coisa de nazista. E essas pessoas que fiscalizavam, geralmente não sabiam, a escola de vocês é bilíngue, né? Eles ensinam o alemão. Mas esse povo que fiscalizava não sabia quase nada do alemão. E aí disseram, não, sério. Então qualquer palavra para eles era coisa de nazismo. Então eles recolheram tudo, tocavam fogo. Então nós ficamos com muito pouco material da época. Daí a gente mandou refazer. Sim, vai, se manifeste. Quem vai? Não, quem vai? Vai traduzir? Quem vai? Rosen, o que é Rosen? Rosa. Tulpen, Tulipa. Nelken. Essa é um tipo de uma flor É um também. cravo. Blühen und verwelken, aber unsere Liebe nie. E agora? Elas Nossa. florescem, elas verwelken no sentido Envelhecem. que elas envelhecem, mas o nosso amor, nie, unsere Liebe nie. Não. Nosso amor, nunca. Eu até falo assim, ó, ela devia estar muito apaixonada quando bordou isso aí, né? Rosas, tulipas e cravos. Ah, é Cresce- cravos, né? Cravo. Eu não lembrava mais. Cravos, como eu falei,
me obrigo a traduzir algumas coisas do alemão, embora eu não saiba, né? Porque faz parte do ofício. Né? Elas crescem e morrem, crescem, fenecem e morrem, mas o nosso amor nunca. Então assim, nada, porque não passaram da proibição. Sim. Tinha diversas escolas bilíngues aqui, prenderam professores, mandaram de volta para a Alemanha, fecharam as escolas, e aí ficou um vazio, né? Porque o governo não deu educação também. Sim. Ficou um vazio, não deu, só depois que começou a colocar, né, pessoas de origem luso-açorianas, né? E teve poucos... Tá, é o Hochdeutsch, é o... Hã? Qual é os dois dialetos que eles falam? É o Hochdeutsch, que seria o Esse dialeto... é o gramático. É o gramático. Esse é o alemão correto. O alto alemão que eles O falam. alemão Hochdeutsch é alemão, universal, que todos E a têm gente que chama, falar. o outro chama o Plattdeutsch. Que é o alemão... Dialetos. Então nós temos dois dialetos. O dialeto da região do Hunsrück, que é o mais falado do estado de Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E temos os dialetos dos Kafuika, que seriam os colhedores de café luteranos que chegaram depois. Só para mostrar, a gente pode falar isso depois, talvez na sala alemã, e a gente vai vendo, para não, né? Porque como a gente liberta ele e lê. Vai, Vocês fizeram, né? pega ali um poema, liberta um poema. Vai, lê o... Eu estou com medo do tempo. Como é bom Eu falo. caminhar. Escuto pássaros, vejo borboletas e flores. Dá vontade de cantar. Daniel Silveira. Aê, próximo, vai. Liberta um poema, estás comendo chiclete, Zé. Meu mundo Meu mundo é dos sonhadores. Fala com o vento, planta árvores, cheira flores. Bom, pega um ali, o Henrique. Vai lá, meu príncipe. Oi, tá. Nós não vamos parar de zoar contigo, tá? A tua mãe vai ter que mudar o nomezinho teu lá no zap. Vai, Henrique. O sabor a gente aprende com os mestres e os livros. A sabedoria se aprende com a vida e os humildes. Coralina. Parabéns. Vamos lá. Geralmente a escada de casa de alemão era assim, né? Quase 90 graus. Né? São muito inclinadas. Ela é escura e os degraus são de tamanho diferente. Depois, a partir de 1860, que a gente... Mas os primeiros eram católicos. A grande maioria tem estudo em pesquisadores que diz em torno de 7 a 12 famílias dos primeiros eram luteranos. Inclusive, alguns historiadores dizem que o primeiro morador de Blumenau saiu de São Pedro de Alcântara. Tá? Que já estava lá, esse pessoal migrou para aquela região de Gaspar e de Blumenau. Tá? Então, assim, mas isso aí é muito discutível, porque o Hermann passou em diversas colônias, chegou lá, já tinha alemão que saiu daqui. Porque assim, esse pessoal, gente, depois que vocês reparam, assim, por que São Pedro hoje tem 6 mil habitantes? 6 mil habitantes. São Pedro hoje ainda é agricultura. São Pedro hoje é um município bem pequenininho. Tá? Então, assim, por que São Pedro parece que deu errado e Blumenau deu certo? Por que parece que São Pedro deu errado e Joinville deu certo? Por que parece que Brusque deu certo e São Pedro deu errado? Tá? Por uma série de fatores. Primeiro, como eu falei para vocês, a questão da escolaridade. Para os luteranos, e Lutero, a primeira coisa que ele fez foi traduzir a Bíblia para o alemão e depois escolas, para eles interpretarem a Bíblia. O católico, até pouco tempo, o padre rezava de costa para o povo em latim. Só o padre que podia... Então, eles tiveram escolaridade, mas o luterano, a escolaridade era mais fundamental. Inclusive, se atribui aos luteranos o desenvolvimento e início do sistema que nós temos hoje, que é o sistema capitalista. Ou seja, de indústria, de comprar, de vender. Outro ponto importante que vocês vão... A diferença, por isso que estão dando a diferença. Primeiro, escolaridade e religiosidade. Segundo ponto, Blumenau tinha o rio que era a estrada deles. Antigamente, não tinha quase estrada nenhuma. Quando chovia, as estradas que tinham eram muito ruins, eles andavam só a cavalo, ou a pé, ou a carro de boi. Quando chovia, chegava a lama quase na barriga do cavalo, tá? Porque não tinha como. Aí, eles usavam o rio como estrada. Nós temos um riozinho aqui que não é estrada, não dá para navegar. Cheio de pedra. Então, eles não tinham estrada também. Tá? Então, dificultou. Terceiro ponto foi assim, se vocês olharem que não mudou nada desde a época que eles chegaram até hoje, é essa topografia que nós temos. Nós só temos morro.
É só nós não temos lugar plano. Eles botaram os alemães no lugar onde não dava para cultivar. Tá? Aí tiveram que derrubar uma mata para aprender com o índio que tinha que tocar fogo naquilo ali. Coivara. Coivara, né? E aí plantava terra de baixa fertilidade, muito baixa fertilidade, né? E que aí não dava para eles por isso que muita gente no começo já foi embora. Então São Pedro não teve êxito em se desenvolver economicamente ou crescer por causa desses aspectos, mas foi um grande disseminador de pessoas que colonizaram outras regiões. Exemplo, como eu falei, já tinha gente de São Pedro de Alcântara, Gaspar, Belchior, Brusque, e assim, e se a gente for perguntando, aí as pessoas dizem, não, meu bisavô, meu ancestral é de São Pedro, praticamente espalhados pelo estado de Santa Catarina inteiro, espalhados pelo Paraná, sabe? Então foi muito importante para a questão da disseminação disso tudo, né? É uma moradazinha, um tipo de uma capela, né? E a questão da religiosidade que eu falei para ele, sabe por que eu falo de religiosidade, da importância dela? Eu vou explicar para vocês, é muito fácil. Porque lembra que eu falei que quando eles vieram para cá, eles foram jogados no mato, esquecidos? Ninguém lembrava mais deles. Eles não tinham mais a quem recorrer, eles não tinham médico, gente. Não tinha médico. Eles aprenderam a fazer com plantas medicinais, a se curar, só mais tarde que teve alguns farmacêuticos, algumas coisas assim, né? Então eles não tinham as autoridades para vir, né? Eles não tinham quase escola, né? Então assim, e aí quando eles vinham, e muita gente morreu no começo assim em derrubar o mato, porque o mato da Alemanha, as florestas que tem na Alemanha são diferentes das florestas que nós temos aqui. Lá eles derrubavam, o pessoal sabia trabalhar com madeira, que veio de uma região lá, da região, né, chama-se Estado da Renânia-Palatinado hoje, né, no sudoeste da Alemanha. Eles já vinham, trabalhavam com madeira, trabalhavam com gado, como falei, eram agricultores, sabiam derrubar. Só que lá é diferente daqui, o nosso mato aqui, é uma mata atlântica, ela tinha muito cipó gruda na árvore, assim, né? Então, assim, quando eles derrubavam a árvore prendia no cipó e passava assim, como se fosse uma lâmina, uma foice, que tinha por perto, ele ia derrubando e quebrando tudo. E eles não sabiam disso. Então derrubavam e matavam eles. Quando a gente não tem a recorrer, quando vocês vão fazer uma prova e não estudo, a primeira coisa que vocês falam é, ai meu Deus, me ajuda. Quando o negócio aperta para todo mundo, aí a gente lembra em Deus. Então a questão foi muito forte. Essa igreja que nós temos hoje, que é uma das mais bonitas do estado de Santa Catarina, foi tudo construído a braço. Não teve uma máquina. E desde criancinha foi construída para ser um grande monumento ao centenário da imigração. Foi inaugurado em 1929. Cidades, lugares, rios, nome indígena. Então, alguém sabe o que é isso aqui? Eu acho que eu sei, mas eu vou deixar isso. Tá. Bem salgadinho. Determinada festa, determinado ano. Salgado, doce. Na Páscoa. Ovo! Amendoim. Fala. Amendoim. Isso aqui é uma plantinha nova ainda de amendoim. Depois ela dá uma florzinha. A florzinha dá um tipo do raminho que vai para a terra e depois dá a vagezinha na terra. Tá? E ó, tanto é só, quer ver aqui, ó, que planta é essa? Vem do tupi. Aqui, ó, tá vendo? Ó, tá vendo? Dá a florzinha, depois dá a vagezinha do amendoim. Só, o nome, da etimologia, a origem da palavra. Vem do tupi, mandubi, que aí vai mesclando. Como é que é o nome? Mandubi. Por isso nós falamos mundabi, né? Na Vila Itapava eles falam mundabi. Vem dessa palavra. Amendoim. E aí, Mundabi. sabe o que quer dizer mundabi? Enterrado. Por quê? Porque o amendoim está debaixo da terra. Mas eles não sabiam fazer balaio De taquara. que é o bambu que nós temos aqui. Então eles aprenderam isso, essas cestas de taquara, cestaria. tipiti que vai. Esse balaio aqui, Balaio, ó. Esse aqui nós temos lá no monumento, isso aqui, naquele monumento. Sim. Ali. Ó, esse balaio é diferente, por exemplo, do balaio feito de taquara. Eles aprenderam, então eles trouxeram o conhecimento de fazer balaio de lá e adaptaram com o que eles tinham aqui. Tá? Então, assim, ó, esse balaio é muito interessante porque é muito comum na nossa região. Não sei se é lá de vocês. Sim, Porque assim, sim. esse balaio... Não assim, mas esse a gente tem em casa sempre, né? Sabe por que ele... Ó, eu descobri depois com um agricultor, tá? Assim, ó. Esse aqui é balaio que eles usam para roça. Por que o balaio do açoriano geralmente é redondo, assim, ó? Tá? E a maioria dos balaios são redondos. Esses nossos balaios, desse nosso pessoal, não é. São pontas de flecha. Eles faziam flechas, faziam machado. Isso aqui é pedra. Então, assim, ó, nós vamos morrer, todos nós um dia vamos morrer, tá? Mas a pedra fica. Então, quantos anos já tem isso aqui, ó? Desde os alemães, antes dos alemães estarem aqui.
Esses povos, sabe? Então a gente chama de sítios arqueológicos, né? Não tem locais onde o agricultor faz a lavoura dele, planta, e encontra essas pontas de flecha, né? Então ali, ó, tá vendo aquela foto grande lá? Ó? Isso é uma cachoeira que nós temos aqui perto do caminho das tropas, que está cheio, aqueles buracos ali, não foi natural. As origens também contribuíram bastante para o desenvolvimento. Capela Bicina. Então a gente sentiu a necessidade de fazer isso aqui. A gente deu o nome de Capela Bicina numa brincadeira que a gente fez. Por quê? Porque a gente tinha uma vila, que era só de negros aqui em São Pedro de Alcântara, que chama Vila Bicina. Só que aí, mais uma vez, pesquisando, igual a história do amendoim, a gente foi saber por quê, de onde é que veio esse nome. Na realidade não era Bicina. O nome correto era Abissínia. E a Abissínia é o antigo nome da Etiópia, um país africano. Tá? Então, assim, é questão de origem, né? Então, nós temos mais de 30, 40, 50 pessoas, famílias que moravam lá. Conhecido é o Gilci José Coelho, que é o Peninha, conhecia muito sobre a questão luso-açoriana. Tá? Era o quarto deles, né? Eu vou mostrar meu primo. Então, assim, ó, mostrar para vocês o seguinte, eu vou fechar aqui novamente. Mostrar para vocês o seguinte, ó. A luso-açoriana, quer dizer, portugueses assim, que vieram isso. das ilhas dos Açores. São 9 ilhas lá nos Açores, de algumas ilhas vieram os portugueses que colonizaram, né? Então, assim, ó, é a origem do nosso nome. Vaqueiro Mateus. Ali atrás, ó, tem um Maricota. quadro, ó, quem pode ver, ó, tá vendo aquele quadro lá, ó? Aquele ali é um petróglifo. Petróglifo quer dizer escrita em pedra. Tá? Aquele ali no meio é o padre Raulino Reitz, um grande padre, conhecido possivelmente na região de vocês lá também, que inclusive foi um grande botânico também, aquele Morro do Baú, daquela região toda, aquela reserva, foi ele fácil, figurinha conhecida no mundo inteiro. De onde é que veio o nome Blumenau? Guarda o celular, Mas escuta. São Pedro de Alcântara, porque a gente pergunta na verdade, até os nomes das nossas comunidades. Por que essa comunidade tem esse nome? Por que essa comunidade tem esse nome? E aí o nome do município. Por que São Pedro? Porque São Pedro foi criado na época de Dom Pedro I. Ó. A Leopoldina, a esposa dele, a esposa dele, não é o meu, a esposa dele era Leopoldina, por isso que trouxeram alemães. Na realidade, a grande mentora, a grande pensante dessa história toda de imigração alemã foi ela. A Maria Leopoldina, na verdade, inclusive da separação do Brasil e Portugal. Ela. Ele também, só Pedro, está na hora, porque senão ela era uma pessoa extremamente culta. Ele também tinha a cultura dele, mas a cultura dele perto da dela era isso aqui, ó. Era isso aqui. Ela veio, inclusive, com diversos artistas, diversas pessoas cultas, né? Então, assim, ela já estava morta, mas né, a gente considera São Leopoldo como a primeira colônia alemã do Estado, do Brasil, aliás, né? E ela estava viva na época, São Leopoldo. Ela que fez esse trabalho do Major Schöffer, que era conhecido, ela tem na Alemanha para sensibilizar esse pessoal vir para cá, né? Então, assim, aí quando eles deram o nome da colônia em homenagem ao Dom Pedro. Ou melhor, em homenagem ao santo que a família de Dom Pedro venerava. Porque Dom Pedro, quando se separou de Portugal, a primeira coisa que ele pediu para o Papa, essa é a questão dos católicos, mas né, para o Papa, foi para ter um santo para proteger, para orientar ele, né, em boas ideias para desenvolver o país e também para proteger o país de tudo. Então ele pegou o santo que já era o santo que a família imperial era devoto, que é o São Pedro de Alcântara, que é um santo espanhol. E aí pediu para o Papa para fazer o São Pedro de Alcântara padroeiro do Brasil. Para quem é católico, tem a Nossa Senhora Aparecida Padroeira e São Pedro de Alcântara padroeiro. E por que ninguém mais conhecia São Pedro de Alcântara? Porque quando houve o golpe, que eles tiraram o Império e botaram a República, eles queriam apagar tudo que era do Império. Então tudo do Império era ruim. E o santo era a referência do povo. Aí então tiraram São Pedro, botaram de escanteio, não deixa de ser, hoje continua sendo padroeiro, né? Mas botaram depois Nossa Senhora Aparecida também. É o que a gente chama Sala Alemanha, tá? Então assim, ó, gente, ó, vocês têm que entender uma coisa, até vou justificar. Nós somos humildes. Nós somos um município, como eu falei, de 6 mil habitantes, a nossa arrecadação é muito pouquinha, então não queiram comparar o que vocês têm em Blumenau, com aqueles museus fantásticos, que a gente sabe que vocês têm, a Fundação Cultural Blumenau, o que nós temos aqui. Então a gente procura fazer o melhor que a gente tem com o pouco que a gente tem. Mas a gente procura contar a história, né? A gente sabe muita história e contar. Então essa sala conta um pouco.
Tá? Naquela época eram pequenos feudos, burgos, principados, estados livres e diversos dialetos. Eles tinham uma base linguística alemã, mas eram diversos dialetos. Por isso que a gente tem muitos dialetos ainda separados. E assim, quando eu venho para cá, é muito interessante isso para vocês. Muita gente que vem atrás da informação acha que alemão é tudo igual. São tudo igual, é todo mundo da mesma cultura, tudo mesmo, com a mesma cor, de outras regiões. Né? Então, só dá para ver a diferença, né? Aqui, ó. Então, o nosso pessoal veio do Luxemburgo, que é bem do lado, do estado da Renânia-Palatinado, e os Caflica que tem lá, ó. Os o quê? Caflica, colhedor de café, né? Café. Kaffeeflicker. Café flica. Quer dizer colhedor de café. Flicken quer dizer de colher, né? Colher café. Isso. Colher Café. café. E assim, ó, e é interessante, porque aquele pessoal tem outro dialeto, e até uns 8 anos atrás, o pessoal não sabia a história deles. Tá? E assim, ó, era esse. Durante a Segunda Guerra. Isso aqui, ó, é muito interessante para vocês. Tá? Porque nós só tínhamos foto disso muito longe, quando a gente fez esse aqui. Tá? E aí veio um senhor, aqui, ó, de Blumenau, da marmoraria Haas. Eles têm um museu lá. Haas. Haas. H-A-S-S. H-A-S-S. A marmoraria Haas. E nos presenteou, já era vivo ou já faleceu, nos presenteou com aquele quadro lá, aqueles 2 quadros, escrito no idioma alemão. E quem fez o monumento, esse monumento, foi o pessoal da marmoraria Haas. O pessoal daqui contratou o pessoal de Blumenau. Eles vieram aqui, então foi necessário 40 pessoas, porque era tudo abraço para pegar essa pedra do santo. Foi necessário 6 juntas de boi. E ele registra. Pô, vocês estão buscando tanta coisa para fazer nos casamentos de vocês, fazer uma coisa de seus ancestrais. Caixa de noivos. Isso aqui eu consegui numa casa. Meninos, luterana, escutem aqui. Isso aqui eu consegui. Eles, Clabundi. Caixa de noivos. Tá? Então isso aqui é uma tradição de casamento, que foi proibida porque eles cantavam, dançavam a valsa dos noivos e ele recitava versos de prosperidade, tudo no idioma alemão. Como era alemão, não podia fazer. Né? Então, isso aqui eu comprei há muitos anos de um casal luterano, aqui da Invernada, uma comunidade rural. Nós temos diversas comunidades falantes ainda, tá? Sim. Comunidade rural da Invernada, e que para eles era coisa antiga, né? E assim estava se desfazendo um monte de coisa antiga. E aí eu comprei, nem não sabia o que era. Por anos eu fiquei sem saber o que era. Chegou um pessoal de Pomerode, aqui com um amigo pesquisador, uma caixa de noivos, falou assim, como é que é? Conta a história para mim. Aí ele contou toda a história. O Manfred contou essa história. O Manfred conta lá na parada lá. Manfred, estão falando de ti aqui, Manfred. Ó, isso aqui é o seguinte, a gente fala para as adolescentes fazerem os seus casamentos. Isso aqui, ó, é a tiarinha da noiva. Como tem uma tiarazinha. Isso aqui é a flor da lapela. Pessoal, quase ninguém não. Ninguém em São Pedro de Alcântara sabia. E é o seguinte, ó, então ó, o padrinho é que providenciava essa caixa para eles. Ele entregava de manhã, antes do casório, então eles faziam uma festa, geralmente na casa, do noivo ou da noiva, entregava a tiara, recitava os versos que ele pedia de volta. Botava na caixa, pedia para ele escrever um bilhetinho, uma folhinha que ela não podia ver, que era segredo, as expectativas, o que ela achava, como é que seria o casamento deles. Botava o bilhetinho dela aqui e pedia para ele escrever também. Botava o bilhetinho dela aqui. Então, era segredo. Eles não sabiam o que ele tinha escrito, o que o outro tinha escrito. Mandava fechar e lacrar. E eles guardavam essa caixa num lugar de destaque da casa. Quando um dos 2 morresse, podia abrir a caixa e ler o que tinha no bilhetinho. Então, uma tradição bonita. O que isso tem de nazista? Absolutamente. Imagina se o noivo escreve uma coisa. Bota em pé, Segredo. escreve um segredo ali que não era. Mas daí já Ó, eu casei. Não, mas. eu digo assim, né? Vira Eu deixava, Mônica. pensa em Essa casa é no começo da Ponte do Salto. Ela foi toda restaurada, agora está para alugar. Por aí. A menos que eu esteja errado. Eu acho que a gente fala o É ali. significado dela. Irmãos Scherer, no céu azul de Blumenau. E aqui, Aqui ó, na verdade assim ó, é porque a gente está com pouco tempo também, né? Mocidade Bela. Já que horas tem? Quase meio-dia, vocês não vão conhecer. Esse é o Teufels Geigel, violino do diabo.
São Pedro de Alcântara. Sim, pode embarcar. Estamos aqui no monumento. Vamos conhecer agora a Igreja Matriz de São Pedro de Alcântara. Igreja Matriz São Pedro de Alcântara, São Cristóvão, 25 de julho, dia do imigrante alemão, São Pedro de Alcântara. Tá? Essa igreja aqui, ó, ela foi construída, demorou 5 anos para eles fazer essa igreja, até que foi rápido. Porque o município, hoje nós temos município vizinho, as pessoas lá também faziam parte dessa nossa, da Capela de São Pedro de Alcântara. E assim, ó, tudo que foi feito nessa igreja, nada foi feito com as máquinas que nós temos hoje. Nunca não vinha aqueles caminhão para entregar tijolinho, caminhão para entregar areia, não existia nada naquela época. Toda a areia usada para a construção veio de nosso vizinho, do filho do Padre, que era Bernardo Cristo, os diversos pais da Barra, o Bernardo Cristo, ele ajudava as pessoas a tirar a areia do rio. E olha aqui, ó, lá atrás foi amplo, o olho dele, o mar não era uma ferradura, era simbolismo religioso, o ar, fazer o alvo, o princípio, a ferradura, o homem, e ali seria a eternidade. Deus tudo vê, o princípio e fim de Deus. Nós temos para mim, tudo significa uma coisa. Toca aqui, o sino toca meio-dia. Alguma pergunta? Eles voltaram agora. Esse altar foi feito na Alemanha. Conversão ao cristianismo e o sacrifício de Abraão. São Cristóvão carregou o mundo nas costas. Santo Isidoro Lavrador. Um cemitério de padres de origem alemã. Tem um Deschamps aqui. Isso aqui é um empreendimento turístico, vai sair um complexo aí com pizzaria e... Mano, eu peguei a igreja inteira. Olha, eu peguei a cruz. Deixando São Pedro de Alcântara, primeira parte do passeio, 200 anos da imigração alemã no Brasil, e agora vamos almoçar, vamos a Florianópolis, a capital dos catarinenses. E um futuro complexo turístico, coisa de cinema que vai ser... Pode, toca a ficha. Estamos no restaurante Quiosque da Família. Isso aqui é o recheio alemão famoso de São Pedro de Alcântara. Batatinha, peixe, verduras. Fela. Como? Fela. Como é que é o nome? Fela. Fela. Lasanha, corta direitinho. Isso. Vamos ver se é melhor. Vamos ver se o recheio é melhor que o recheio lá de... Da Vila Itopava. Pôr uma roda uma vez tudo. Não é pôr uma roda também. O pessoal almoçando aqui em São Pedro de Alcântara. Matando a fome. A fome não nos matar. Tá bom aí? Tá bom, peixinho? Esse é do bom, carnívoro. Isso aí mesmo. Sim, mas aqui ficou os bolinhas. E aqui ficou as luluzinhas. Ah não, tem um bolinho aqui no meio. O clube, a patotinha
dos bolinhas e aqui ficou o bendito fruto entre as meninas. Sorria. Já estamos aqui na frente. Aqui, ó, vem cá. Oi, Vai ali. O trio Parada Dura. O Henrique é hoje, o Marlos foi dia uns 3, 4 dias e o Vitor também. Deixa eu ver se eu consigo acender Tava essa esperando meu conhecimento. Todo mundo vai ganhar. Só o Henrique vai soprar, você ainda sopra também, né? Cada um sopra. Já que é 3, é pra nós 3. Eu assopro 2 pra ficar 6. Aí é aquelas que sobem bem alto. É, pior que é. Marlos, só vai um pouquinho pro lado. Vai, coloca o dedo. Não tanto, não tanto. Isso. Vai, coloca o dedo aí. Vai. Fui com o pé. Espera. Vai, sopra. Parabéns pra você.